de 1 Pedro. Os irmãos estão ouvindo bem? Tá bom? E nesse livro de 1 Pedro, a gente já, eu não sei os irmãos, eu levei um choque quando eu toquei nesse livro, porque ele é muito profundo. É um livro que causa um impacto, por causa dessa experiência do apóstolo Pedro, né? E o sentimento que o Senhor me deu foi de continuar a palavra que o Senhor deu para o Hélio. O Hélio trouxe também uma introdução, e essa introdução para nos posicionar como é que a gente vai interpretar esse livro, como é que a gente vai entender ele, né? Então, o tema, continuando, é a finalidade da nossa fé, a salvação da nossa alma. Parte 2. Amém? E na comunhão que o irmão nos trouxe na semana passada, uma das coisas que me chamou a atenção, uma palavra que me tocou, foi a questão que é um livro de esperança. Ele nos traz muita esperança. É um livro de encorajamento. Aparentemente tem coisas negativas, mas pelo contrário, é um livro cheio de encorajamento, cheio de fortalecimento para nós. Então, um tema, subtema, a salvação da nossa alma está relacionado ao Evangelho completo. Irmãos, eu louvo o Senhor por isso. E podemos chamar de o Evangelho do Reino. E no passado eu ficava muito pesado, que eu pensava que só nós tínhamos o Evangelho do Reino. E achava que nós tínhamos que pregar esse Evangelho do Reino até os confins da terra. Só que o Evangelho já está alcançando os confins da terra. Então, louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Não depende apenas de mim, não depende apenas de nós, mas depende da obra do Senhor. E a obra do Senhor é maravilhosa. Talvez alguns irmãos chamam de Evangelho completo. Tem um livro muito famoso entre os irmãos que fala do resto do Evangelho. O Evangelho por muito tempo foi pregado parcialmente. Uma parte maravilhosa, que fala da nossa salvação, que fala da nossa experiência da salvação, que é tremenda. Mas, com respeito à continuidade dessa salvação, ainda pouco foi falado. E nos dias atuais, pela graça do Senhor, esse Evangelho está se expandindo, através de muitos irmãos. Através dos irmãos também, do ministério também, da Árvore da Vida, outros ministérios que nós já desfrutamos, estão pregando o Evangelho do Reino, irmãos, mostrando que a salvação é muito mais do que apenas a salvação da nosso espírito. Não é apenas a gente não ir mais para o lago de fogo e ir para o céu. Então essa salvação é maravilhosa, amém? Então, outro subtema, a plena salvação de Deus, a plena salvação do Deus triuno e os seus resultados. Compreende 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o 25. Ok? A plena salvação do Deus triuno e os seus resultados. Bom, não vou entrar em detalhes de novo, mas capítulo 1 já começa com o versículo 1 e 2. Por isso que eu digo para vocês, eu fiquei meio assim impactado com o livro. Porque na primeira mensagem, só o versículo 1 e 2 já me tomou. Porque aqui a gente já percebe, irmãos, vamos ler juntos o 1 e 2 de novo, para reforçar? Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e a aspersão. Sangue de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicados. Então nós percebemos aqui que essa carta foi destinada aos crentes forasteiros que estão sob a operação do Deus Triuno. Então a operação do Deus Triuno, nós vimos aqui primeiramente, nós vimos o que? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O Pai fez a eleição, a escolha, Ele escolheu, os predestinou antes da fundação do mundo. Aleluia! Em santificação do Espírito Santo. Eu nunca tinha notado que o Espírito Santo vem em segundo lugar. Eu sempre pensei que o Espírito Santo era o último. Mas na verdade, na nossa salvação, dentro do projeto do Deus Triuno, para nos alcançar, o Espírito, ele vem primeiro. Quando a gente anuncia o Evangelho, o Espírito vai na frente. É o Espírito que convence. Não é a minha eloquência, não é a minha pregação, mas é o Espírito. Aleluia! E para a aspersão e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Amém. Aí nós vimos a regeneração do Pai. E essa regeneração do Pai, ela não é apenas, então nasci filho de Deus e estou muito feliz. E realmente é para nós ficarmos muito felizes, irmãos. Eu sou filho de Deus. Sabe o que é isso? Já pensou, irmãos? Eu sou filho de Deus. Mas eu sou filho do presidente da República. Mas eu sou filho de Deus, cara. Eu sou muito mais. Então a vida que Ele colocou em nós, irmão, nos capacita a sermos filhos de Deus. Então, mas Ele nos regenerou, sabe para quê? Olha o que diz aqui. O tema que está ali, né? Subtema. Para uma viva esperança. Uma herança indestrutível, sem mancha, imperecível em beleza e glória, guardada nos céus e pronta para ser revelada no último tempo. Ele nos chamou para sermos filhos, e não apenas filhos, mas também herdeiros. É um evangelho completo, irmãos. Não é um evangelho parcial. Eu sou filho, amém. Sou filho, é maravilhoso. A primeira coisa que eu preciso ter certeza é que eu sou filho. Essa é a maior sutileza do inimigo com relação à nossa pessoa. Foi dessa maneira que ele tentou o Senhor Jesus no deserto. Ele falou: se tu és filho de Deus. Ele pergunta direto para nós: irmã, se tu és filha de Deus? Você é filha? Eu sou filho. Amém? Aquela passagem, antes do Senhor ir para o deserto ser tentado, o que aconteceu? Ele desceu as águas e foi batizado. No batismo do Senhor, o que aconteceu? Aconteceu algo que nem eu acho que o Spielberg, não sei se o Spielberg faria isso, né? Aconteceu que o céu se abriu. Abriu o céu. Né? Um Espírito Santo desceu como pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nós todos precisamos desse processo, irmãos. O que você é, Hélio? Eu sou filho amado do Pai. Nada nos define, irmãos, nada. Não é a graduação, a não graduação, posição. O que nos define é que nós somos filhos amados do Pai. Amém? E dessa forma, se o próprio Senhor, que é o Senhor, Ele precisou dessa afirmação para poder enfrentar o diabo, certo? Então, nós também precisamos. Sempre lembrar, irmãos, quem você é, Roseli? Filha amada de Deus, Pai, em quem Ele tem todo o prazer. Amém?
Aí o diabo chegou, mas se você é filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pão. Falou, mas o filho do homem, né? Ele tomou a posição de filho do homem. Então, toda vez o inimigo lança a dúvida, você é filho de Deus mesmo? Né? Para não sou apenas filho de Deus, sou também herdeiro. Amém? Então, herdeiro, né? Então, é como o irmão falou na semana passada, é para uma viva esperança. Uma herança indestrutível, sem mancha, imperecível, em beleza e glória, guardado nos céus e pronta para ser revelado no último tempo. Vamos ler do 3 ao 9, juntos? Então vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então vamos parar um pouquinho aí. Então existe o aspecto dessa filiação, e existe o aspecto desse reino vindouro, dessa promessa vindoura, dessa esperança que nós temos de desfrutar todas as riquezas. E o Celso hoje nos adiantou um pouquinho dessas riquezas. Sabe o que é essa riqueza, irmão? É entrar na dança do Deus triuno. Está lá, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionando, e Ele está nos convidando a participar dessa festa, dessa alegria, irmãos. A alegria de Deus é se relacionar entre eles. O Pai, Filho e Espírito se relacionam intensamente. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que a gente possa também participar dessa alegria e dessa felicidade do teu Senhor, né? Amém. Dentro desse contexto que a gente entrou aqui, é uma área que a gente fala, vai falar de sofrimento de novo, né? Só faltou pedir aquela música... Os sofrimentos, né? Sem premir-se a azeitona. Eu não gostava daquele hino, irmão. Achei um negócio feio. Premir azeitona. Uma coisa que não é poético, né? Não é uma coisa bacana. Não gostava daquilo muito. Né? Apesar do que me tomas do Senhor. É bonito, sim, mas eu não sei, não é esse contexto. É uma palavra de esperança em meio a sofrimentos. Uma palavra de esperança em meio aos sofrimentos. Amém? Eu não sei. O Senhor tem falado isso há tanto tempo com a gente, irmãos. Tanto tempo. E está um vídeo viralizado na internet. Eu até postei para a igreja, né? De uma cientista... É uma psicóloga, cientista, pesquisadora. Na pesquisa dela, do que ela aplicou, ela esperava um resultado de 30% e teve 90% de resultado. Ela estava, no outro vídeo dela, estava falando com respeito à gratidão. Eu fico pensando, Senhor, por que algumas coisas na minha vida dão tão certo e outras coisas não tão certo? Aí o Senhor veio me falar para mim, é porque você é agradecido em algumas coisas, em outras você não é tão agradecido. E quanto mais eu reclamo daquilo, mais aquele que não é bom parece que persiste em ficar. E ela, nesse pequeno videozinho, até eu passei de novo para os irmãos localizarem e depois ouvirem, ela falou a palavra reclamar, clamar já é forte. Quando você reclama, você fortalece. Então a reclamação, quando a gente está com a vida muito calma, não tem muito o que reclamar, né? Mas quando começam os sofrimentos e as tribulações,
que é o que começa a aparecer aqui, começa a aparecer. E, infelizmente, eu notei aqui algumas coisas na minha vida que eu reclamei muito. Quanto mais eu reclamei, mais dela eu tenho. Por outro lado, quanto mais eu já agradeci, louvei, eu posso me regozijar. Porque minha experiência não é toda ruim, viu, irmãos? E nem é toda boa. Eu só estou percebendo que o Senhor está nos sinalizando algumas coisas que até a ciência está gritando. A ciência está gritando. A palavra, ela tem mais de pelo menos, eu não conferi, mas há mais de 300 indícios de louvor e gratidão ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nós sabemos de algumas, né? Nós sabemos de algumas. Então, aqui nós temos uma palavra de esperança em meio a sofrimentos. Esse é o contexto do capítulo 1. Vamos ler juntos, então, continuando a nossa leitura. Onde nós paramos? No 6, né? Foi no 6? O 6, né? Isso exultais. Embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados com várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Vamos também ler 1 Pedro capítulo 4, 1 e 2? O que diz aqui? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Eu lembro de uma conferência de jovens que eu participei, e aquela primeira comunhão que eu tive com os irmãos, foi a primeira mensagem, é como a cabeça de um soldado. O soldado, ele não necessariamente o soldado vai sofrer. Pode um soldado passar pela vida toda. Eu tenho parentes meus que são da polícia. Eles passaram pela polícia toda, nunca deram um tiro. Nunca precisaram dar um tiro. E nunca levaram um tiro também. Né? Então, mas a mente tem que estar preparada. É como um soldado. O soldado, ele vai para o exército. Alguém serviu o exército aqui? Acho que ninguém, né? O Celso serviu. O Celso, eu não sei se ele é um bom... É um exemplo, vai. É o orgulho da família. O único soldado da família Pontes. O único soldado. E o Gustavo. Né, Gustavo? Não são os melhores exemplos, mas vamos usar o exemplo dos dois. Mas o que acontece? Hoje está muito tranquilo o exército, né? Hoje está muito mais tranquilo, reduzido o tempo, reduzido por economia. Mas era muito sofrimento. E o soldado, ele passa por esse processo de se preparar para uma guerra. Nós atualmente não estamos vivendo fisicamente em guerra no Brasil, mas a gente tem que se preparar. Eu estou me preparando, já pensei que eu vou refugiar no sítio do Zé. Irmão, lá é autossubsistência ali. Ali você joga uma vara, pega peixe. Da varanda da casa, você faz assim, ó. O peixe vem. Aí eu conheci através do Zé um mato chamado Berdroega. Quem conhece? Beldroega. É um mato desprezível. Só que hoje é valiosíssimo. Os veganos correm atrás dessa Berdroega. É valioso. Então eu falei, Senhor, se eu não for arrebatado antes da grande tribulação, eu tenho que pensar como é que eu vou viver. A minha mãe não come nada que não seja frango, carne de vaca e porco. E um peixinho de vez em quando. Você fala para ela que você comeu um tatu, ela cai dura. Mas irmãos, vamos cair na real. Como o Evangelho está avançando, e o Senhor pode voltar a qualquer momento.
E antes da volta do Senhor vai surgir o homem da iniquidade, que vai colocar a marca, vai querer colocar a marca da besta. Eu não quero pegar a marca da besta. Eu não, em nome do Senhor, não quero. Né? O que nós vamos fazer, irmão? Tem que fugir. Fugir do sítio do Zé. Né, Zé? Sítio Zé. Quero ver à noite, irmãos. Ó, à noite no sítio do Zé é um desfile de sapo. Os bichos desse tamanho assim, ó. Você acha que vai ter sapo sobrando no sítio do Zé? Você acha que vai ter bedroega sobrando no sítio do Zé? Não, irmãos? Então vamos. Nossa cabeça tem que estar preparada como um soldado. Quando vir a guerra, a perseguição, nós estamos prontos. Amém? É o Senhor Jesus. Amém? É o que a palavra diz aqui, irmãos. Assim, ele diz que nós devemos, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 2 Timóteo 2, 3 a 5. Vamos ler juntos? Amém. Então, eu e as irmãs, pode ser? Vamos lá. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aqui tá bom. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Certo? Então o soldado ele é exclusivo, mente preparada para enfrentar a guerra. Amém? Então os sofrimentos, as batalhas estão aumentando. A gente não consegue nem dimensionar. Está aumentando. Então, Senhor Jesus, né? Vamos 1 Pedro 5, 12 a 19? Então, o coração do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. É agradar o Senhor. Como nós cantamos a música que a Luísa pediu hoje. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. Ontem, eu poderia usar um bom motivo para não vir à reunião, porque eu estava preparando a mensagem. Mas eu ganhei tanto vindo para a reunião, porque na reunião trouxe mais subsídio para a minha mensagem de hoje. Trouxe coisas que realmente me ajudaram a definir aqui esses versículos, né? Então 1 Pedro 5, de 12 a 19. Coloquei a mais? Desculpa, irmãos, eu não é legal aumentar a palavra, né? Até onde vai? Oi? Ah, é verdade. Desculpa, viu, irmãos? É 4, né, Valquir? Vamos ler então? Amém. Do 12 ao 19. Um versículo, os irmãos, umas irmãs, pode ser? Então vamos lá. Do 4, viu, irmãos? Eu errei. Perdão, viu? Errei. Podemos ler então, irmãos, depois as irmãs. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. As irmãs, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo
pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Hebreus 12, 4 a 13. Agora vamos ler 2 as irmãs e 2 os irmãos, pode ser? Bem, ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vamos parar aqui no 10? Vamos ler juntos todos nós? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Acho que aqui está bom. Vou ficar por aqui. Então, quando vem um tapinha do Senhor, quando vem um tratamento, é porque ele tem um objetivo, irmãos. É para aproveitamento. Nenhum pai ou uma mãe corrige o filho com o objetivo de destruir o filho, mas é com amor. Mesmo a varada é dada com amor, porque ele deseja o quê? Aproveitamento. E o objetivo final é que nós participemos da sua santidade. Amém? E continuando a leitura de 1 Pedro, nós paramos, vamos ver o versículos 1 Pedro. Vou voltar lá para 1 Pedro. Nós já lemos, né? Então, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler o 8 juntos? A quem, não havendo visto, a mais, do qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então nós vemos aqui, irmãos, que esperança nós temos, certo? A salvação da nossa alma. Então nós temos corpo, alma e espírito. O espírito é salvo quando a gente invoca o nome do Senhor, quando a gente crê e recebe o Senhor, a gente nasce de novo, tem uma nova vida, um novo nascimento. Nasceu de novo, amém? O corpo, mas vai acontecer com o meu corpo? Meu corpo está assim. Eu mandei uma piadinha aí no Facebook, aí, mas nem todo mundo gostou, viu, irmãos? Parece uma sereia, e a sereia toda despencada
fumando um cigarro assim, né? Uma coisa bem zoada mesmo, né? E muita gente não gostou, achou que a piada foi ofensiva, né? Mas eu falei, está dizendo assim, a idade chega para todo mundo. Quer dizer, mesmo as sereias, que sempre foram o sinônimo da beleza, né? Uma hora vai ficar velhinho, vai cair aqui, vai cair, vai ficar gordinho. Então, é uma piada de mau gosto, é uma piada humor negro, né? Mas eu ri tanto aquilo, não sei, porque aquele dia eu estava, acho que com, não sei, a hora que eu li aquilo eu ri tanto que eu perdi o controle. Porque é verdade, a gente se vê uma sereia, sempre imagina, a sereia sempre vai ser a Ariel, né? Sempre vai ser aquela coisa maravilhosa. Mas a idade chega para todo mundo. Para mim está chegando para todo mundo. Né? Então, amém, graças ao Senhor por isso. Né? E aqui ele diz assim, a quem não há visto, há mais. O qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu fiquei com vontade de cantar aquela música, irmão. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, oh, alegria inefável, dela nem metade dá para se falar. Já encontramos Cristo que tudo é, nossa provisão total. Ó, quão disponível Ele é, seu dulçor é sem igual. É singular, né? Sem igual, é singular. Então, alegria inefável, cheia de glória. Eu acho que esse é o sentimento que o Senhor quer trazer para nós nessa reunião. É a esperança, né? É a gente desfrutar dessa alegria. Nós não vimos o Senhor, mas aqui a palavra diz, né? Quem não, havendo visto, há mais. Do qual não vendo agora, mas crendo. A palavra fala aqui, exultais, irmãos, né? Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então é uma questão de fé. Voltando para a palestra da doutora Márcia, não é Rosana, que é Márcia Lúcia, parece que é Márcia Lúcia, se não me engano. Ela falou que o que é gratidão. Gratidão. Gratidão não é apenas agradecimento. A gratidão é você olhar de outra forma. Uma definição interessante, eu nunca imaginei esse tipo de definição. Sempre achei, mas eu agradeço. Agradecer também assim é louvor e adoração. Esse agradecimento é precioso, porque esse é na nossa oração, nosso louvor, nossa adoração. Ela fala assim, que gratidão é a gente olhar com outros olhos. Olhar o fato de forma diferente. Então existe uma situação ruim, uma situação que não é boa. A gente tem que olhar por outro lado. E a gente está cheio, a gente fica cheio de graça, cheio de glória, cheio de alegria. Quando a gente vê que a aprovação vem, mas ela visa um objetivo, ela não é uma aprovação por provação. Porque a aprovação por provação parece que acabou tudo ali, né? Eu só vejo o problema, o problema. A gente vai passando a mão na cabeça dele, o problema vai ficando uma coisa monstruosa, e a gente, como é que eu vou fazer com esse problema? E só ele, né? Se a gente parar para olhar e ver de uma outra forma, as infinitas coisas que nós temos para agradecer, irmãos, louvar e agradecer, e a palavra fala de uma alegria indizível, né? Inefável e cheia de glória. Por isso, irmãos, se a gente quiser, eu sou meio esquisito, né? Fica dançando, meio estranho, tenho vontade de dançar, fica meio esquisito assim, mas, irmão, podemos nos regozijar no Senhor. Eu não estou me regozijando na minha situação, em tudo na minha vida, não, mas eu estou me regozijando no Senhor. Amém? É melhor do que lamento. O povo de Israel ficou, não entrou na boa terra porque eles murmuraram. Tá? A murmuração tirou deles o direito de entrar na boa terra, porque eles não viram para o outro lado. Josué e Caleb olhou a situação, eles viram a mesma coisa, só que eles olharam de outra forma. Eles viram as riquezas da boa terra. E eles entraram e reinaram, e tomaram aquela terra. Amém? Não ficaram vendo o gigante. Porque depois que eles entraram na boa terra, sabe o que aconteceu? Quem enxergava eles como gigantes? O povo daquela terra de Canaã. O que aconteceu com a primeira cidade que foi tomada? Eles correram para dentro da cidade. Qual foi a primeira cidade? Jericó. Ué, cadê os gigantes?
Os gigantes correram para dentro de Jericó, irmão. Ficaram dentro eles ficaram com medo, porque eles sabiam que aquele povo, o Deus daquele povo, abriu o Mar Vermelho. Eles sabiam quem estava por trás deles. Era o Deus daquele povo. Quão grande é o Deus daquele povo. Então aquele povo gigante se esconderam dentro da cidade e a cidade foi tomada. Amém? Senhor Jesus. Então, mesmo não tendo visto, nós o amamos, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18, para reforçar o que a gente está comentando, o que a gente está comentando com o Mion? Amém? Vamos ler juntos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? E com isso nós temos o quê? Nós obtemos aí o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Amém. Então eu vou fazer o seguinte. Eu percebi que o tempo avançou, não vou avançar muito mais. Só vamos concluir com 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 12. E não dá para ir até o final, porque realmente essa introdução é muita coisa, irmãos. Não dá para a gente falar tudo numa reunião. Vamos terminar então, irmãos, lendo aí. Amém. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Né? Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Amém. Amém. Irmãos, eu vou parar por aqui, tá bom? Que na verdade teria muito mais para falar, mas eu acho que aqui tá bom. Acho que pelo menos o que estava no meu coração, se eu colocou no meu coração, eu pude compartilhar com os irmãos, externar. Amém? Então agora entrego a reunião para os irmãos. Cada um pode compartilhar do seu lugar mesmo livremente. Vamos aproveitar essa palavra e mais a palavra que nós vimos ontem. Quem pôde participar do estudo ontem também. E mais o que você ganhou na semana, irmãos. Então, o que eu estou compartilhando aqui hoje foi coisa que eu vi na semana toda. Fui lá no sítio do Zé, ouvindo uma mensagenzinha na internet, foi observando, participando do estudo bíblico. Foi aí que trouxe a comunhão. Amém? Então, graças ao Senhor.